Olá, então agora a gente vai falar sobre o texto narrativo. O texto narrativo ele é um dos ele ele está dentro aí de um dos tipos textuais. Para esse texto narrativo, a gente tem uma dica, que é o que está aparecendo aí embaixo para vocês, escrito pente. Essa é uma dica para você poder gravar os 5 pontos sobre o texto narrativo. É uma dica muito legal porque fica muito mais fácil você gravar pensando em pente. O P, o que seria o P de pente aí? Seria personagens. Personagens dentro do texto narrativo quer dizer os seres que vão estar participando dessa narrativa ou dessa trama que está acontecendo. Esses personagens, eles interagem com o leitor ou com a pessoa que está lendo, no caso, né? De acordo com o modo de ser e agir. O que que isso quer dizer? Ele vai interagir com o leitor ou com o ouvinte de acordo com a personalidade dele mesmo, de acordo com as suas características, com as características desse personagem, tá? Então, se por exemplo é um personagem que ele é muito rude, então ele vai apresentar essas características e vai interagir nesse texto dessa forma, tá? Aí a gente vai ter o E de pente, que vai ser o enredo. O que seria o enredo? O enredo vai ser todo o andamento do texto narrativo, todo o andamento dessa trama, que aí vai ser o encadeamento dos fatos narrados dentro de um texto só. O primeiro vai ser introdução, o primeiro ponto dentro do enredo, que é onde começa toda essa narrativa, né? É o início. Então, ali vai ser o início de alguma trama, de alguma história. Depois, a gente vai ter o desenvolvimento, ou seja, vai ser o desenrolar dessa narrativa. O que está acontecendo, todo o meio dessa narrativa, tá? Então, é sempre a parte que vai desenvolver o conflito que está acontecendo. E a gente vai ter o clímax. O clímax é o quê? É o ponto auge, aquele ponto de maior tensão. É aonde, se você estiver dentro de uma história, por exemplo, de investigação, é aonde vai ser aquele momento o auge da investigação que eles vão começar a descobrir aquele clima, sabe? Que é, como a gente pode dizer, aquele momento que todo mundo fica nervoso assistindo aquele filme de ação, por exemplo, porque é aquele momento de maior tensão. Esse é o clímax da história, relevante da história. E a gente vai ter o desfecho. O desfecho é uma conclusão, tá? Onde vai estar apresentando a solução do conflito que foi colocado ali. E depois a gente vai ter o N de pente. Então, aí o N vai ser o narrador. O narrador no texto narrativo, ele é algo muito importante, é um ponto muito importante que o próprio texto já diz, o próprio nome já diz, né? Texto narrativo. Então, é uma narração. Então, quem é o ator principal na narração? O narrador. Então, ele é o principal dentro do texto narrativo. E ele vai funcionar como mediador entre a história narrada e o leitor ou ouvinte, tá? Esse narrador, ele tem 3 pontos que ele pode aparecer de 3 maneiras diferentes. Ele pode aparecer como personagem. Aí, se ele for um narrador personagem, como a gente consegue identificar? A gente identifica através dos verbos que ele vai estar utilizando. No caso, ele vai utilizar verbos na primeira pessoa. Então, ele vai utilizar eu, realizei, ou eu fiz tal coisa. Então, a gente vai ver sempre verbos assim, sendo utilizados na primeira pessoa. E também temos o observador. O observador, ele já é um narrador que ele não participa da história como narrador personagem. Ele apenas observa. Então ele está fora da história. Ele está contando, vamos pensar assim, é como se eu estivesse contando uma história que eu vi ou que eu tá? Então, aconteceu naquele dia tal e tal fato. Eu não participo, não foi eu vi o fato acontecer e foi assim, assim, assim.
tá? Então, o observador ele apenas observa. Então, vão aparecer muitos verbos na terceira pessoa. Acreditaram, e vários outros verbos sempre na terceira pessoa. E a gente vai ter também o narrador onisciente. Esse narrador onisciente, ele a gente pode pensar aquele que sabe de tudo. É aquele que observa, aquele que sabe tudo o que está acontecendo e aquele que revela os fatos, tá? Então, ele é o que participa de tudo. É o que a própria palavra já diz. Onisciente sabe de todas as coisas, tá bom? Então, dentro de pente aí, a gente tem também o T, que aí vai ser tempo. O tempo é o quê? O momento em que está ocorrendo aqueles fatos, tá ok? Em qual tempo estava ocorrendo aqueles fatos? Em qual momento? E a gente vai ter, por último, o espaço. O espaço vai ser o lugar onde está se passando aqueles fatos que está sendo narrado. O mais importante aí dentro de Pente é o narrador e o enredo, tá? Não que os outros pontos não sejam importantes, mas os mais relevantes de você gravar, porque personagem você já sabe o que é, só você lembrar de uma exemplo, quem são os personagens, os atores que estão envolvidos ali. O tempo e espaço, o próprio nome já diz. Tempo é o momento que está acontecendo e espaço, o local. Então, o enredo e o narrador são dois pontos que são pertinentes a gente se atentar mais, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Até a próxima!